Já sentiu que a terceira xícara de café do dia já não faz efeito? É como se estivesse apenas a despejar água num balde de energia furado. Sensação familiar? E se eu lhe dissesse que a verdadeira energia, aquela que é duradoura e estável, não se esconde nos grãos de café, mas sim no seu prato? Hoje vamos analisar os alimentos que combatem a fadiga crônica de forma mais eficaz do que qualquer expresso, e alguns deles, com certeza, vão surpreendê-lo. Então, vamos entender o que é realmente a fadiga crônica. Não é apenas sonolência depois de uma noite mal dormida. É um estado constante e exaustivo, em que nem mesmo um descanso completo traz alívio. As causas podem ser variadas, desde o estresse até problemas de saúde. Mas há uma ferramenta poderosa que está sempre ao nosso alcance: a comida. Os alimentos certos podem não apenas dar um impulso temporário, mas começar a restaurar as suas reservas de energia de dentro para fora. Comecemos pelo mais fundamental, aquilo que todos sabemos, mas que, por alguma razão, ignoramos constantemente. Imagine que o seu corpo é uma máquina complexa e poderosa. Qual é o recurso mais importante para o seu funcionamento impecável? Não é a cafeína. É a água pura e simples. Parece demasiado simples para ser verdade, mas o segredo está exatamente nessa simplicidade. A desidratação, mesmo a mais leve, de apenas 1 ou 2%, é o principal ladrão da sua energia. Quando o corpo não tem líquidos suficientes, o seu sangue fica mais espesso. Isso força o coração a trabalhar com uma carga muito maior para bombear o sangue através das veias e artérias. Imagine que gasto colossal de recursos. Como resultado, o oxigênio e os nutrientes são entregues ao seu cérebro e músculos muito mais lentamente. E o que é que sente? Aquela sonolência súbita, névoa mental e a incapacidade de se concentrar numa tarefa simples. Pensa que não dormiu o suficiente, mas, na verdade, o seu corpo está literalmente a implorar por um gole de água. Nesse momento, a sua mão estica-se automaticamente para o café, mas isso é uma armadilha. O café apenas mascara temporariamente o sintoma, e por vezes até agrava a desidratação. A água, essa sim, resolve o problema pela raiz. Agora que saciamos a sede, vamos falar de combustível. O que você costuma comer quando sente uma queda brusca de energia? Uma barra de chocolate? Um bolinho doce? Isso é como acender uma folha de papel seca. Ela pega fogo em um instante, solta um calor intenso por um segundo e logo se apaga, deixando para trás apenas cinzas. É exatamente isso que os açúcares rápidos fazem com a sua energia. Eles causam um pico instantâneo de glicose no sangue. Em resposta, o corpo, em pânico, libera uma dose massiva de insulina para processar esse açúcar. Como resultado, o nível de açúcar cai tão rapidamente quanto subiu, e você se sente ainda mais cansado e com mais fome do que antes do lanche. Este é o círculo vicioso da gangorra de açúcar. Mas agora, vamos olhar para o verdadeiro campeão na produção de energia estável. Nosso herói é a aveia. Sim, a simples aveia. Ela pertence aos carboidratos complexos, ou de lenta absorção. Suas moléculas são muito mais complexas, e o corpo leva tempo para digeri-las. Ela não se incendeia como papel, mas sim arde lentamente, como uma grande tora na lareira, liberando energia de forma constante por várias horas. Isso significa nada de picos e quedas bruscas. Apenas um fluxo de energia constante e estável, que mantém sua disposição e concentração. Carboidratos, cheque. Mas e as gorduras? Durante anos fomos ensinados a temer essa palavra, nos levando a escolher produtos com baixo teor de gordura que, ironicamente, estavam repletos de açúcar. Mas a verdade é que as gorduras certas não são inimigas. Elas são suas melhores amigas na busca por energia. E o grande destaque é o abacate. Ele não é apenas um item da moda para aquelas torradas instagramáveis. É um verdadeiro superalimento para a sua vitalidade. O abacate é literalmente repleto de gorduras monoinsaturadas saudáveis. Elas servem como uma fonte de combustível concentrada
e de longa duração para o seu corpo e, o que é mais importante, para o seu cérebro. Mas não para por aí. O abacate também é rico em fibras. Essa poderosa combinação de gorduras e fibras funciona como um regulador perfeito. Ela desacelera a digestão de outros alimentos e previne aqueles picos de açúcar no sangue que acabamos de mencionar. No final das contas, você não só ganha energia, mas também uma sensação de saciedade duradoura e confortável. Isso significa que você não vai sentir aquela vontade de um lanche pouco saudável em apenas 1 hora. O abacate é como adicionar um aditivo ao seu tanque de energia, tornando o combustível mais eficiente e de longa duração. Então, temos água para hidratação, carboidratos complexos e gorduras saudáveis para combustível. Mas o que está faltando nesta equação? A resposta: proteína. Ela é o bloco fundamental para todo o nosso corpo, e sem ela, a energia será instável e de curta duração. E é aqui que entra em cena o verdadeiro campeão do café da manhã: o ovo. Mas por que os ovos são tão cruciais na luta contra o cansaço? Em primeiro lugar, eles são uma proteína de alta qualidade e de fácil digestão. Proporcionam uma sensação prolongada de saciedade e ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Isso nos protege contra aqueles ataques repentinos de fome e letargia que frequentemente nos atingem no meio da manhã. Mas o principal segredo dos ovos vai além. Eles são uma fonte riquíssima de vitaminas do complexo B, em particular B12 e B6. E essas vitaminas são os verdadeiros maestros da produção de energia em nossas células. Elas desempenham um papel fundamental na conversão dos alimentos que você ingere. Sim, aqueles carboidratos e gorduras, em combustível puro para o seu corpo. Sem elas, todo esse complexo mecanismo simplesmente não funcionaria. Portanto, um café da manhã com ovos não é apenas uma refeição. É um investimento consciente e estratégico na sua produtividade para toda a manhã. Estabelecemos a base de proteínas, gorduras e carboidratos. E agora, que tal um pouco de cor? Um verde vibrante e intenso. O grande astro de hoje é o espinafre. Lembra-se do desenho do Popeye, o marinheiro, que ficava incrivelmente forte depois de comer uma lata de espinafre? Pois é, havia uma pitada de verdade nisso, mesmo que exagerada. O fato é que o espinafre e outras folhas verdes escuras, como a couve, são verdadeiros campeões em teor de ferro. E o ferro não é um micronutriente qualquer. É um componente-chave da hemoglobina, a proteína presente em nossos glóbulos vermelhos. Imagine que a hemoglobina é um pequeno mensageiro que capta uma molécula de oxigênio nos pulmões e a distribui por todo o organismo, entregando-a a cada uma das suas células, a cada músculo e, claro, ao cérebro. Quando há falta de ferro, esses mensageiros se tornam escassos. O transporte de oxigênio fica prejudicado. Suas células começam, literalmente, a sufocar. É daí que vem aquela fraqueza inexplicável, a apatia, a pele pálida e até a falta de ar ao subir um lance de escadas. Este problema é particularmente comum entre as mulheres. Por isso, um prato de salada com espinafre fresco vai muito além de vitaminas. É uma maneira direta de otimizar a oxigenação de todo o corpo e combater a fadiga de forma poderosa. E se a vontade for de algo doce, mas que seja saudável e cheio de energia ao mesmo tempo? Esqueça os doces e bolos. A natureza já criou a sobremesa perfeita para nós. As frutas vermelhas, mirtilos, framboesas, morangos, amoras. Esses pequenos tesouros não são apenas deliciosos, são verdadeiros defensores invisíveis, atuando a nível celular. A principal arma delas são os antioxidantes, especialmente as substâncias chamadas antocianinas, que lhes conferem aquela cor vibrante e intensa. Mas o que elas fazem, afinal? No nosso organismo, ocorre um processo constante de oxidação, semelhante à ferrugem no metal. O estresse, a poluição, a má alimentação, tudo isso gera os chamados radicais livres,
que atacam e danificam nossas células, incluindo as mitocôndrias, nossas usinas de energia internas. Esse processo é conhecido como estresse oxidativo e, literalmente, drena a nossa vitalidade, levando ao envelhecimento precoce e à fadiga crônica. Pois bem, os antioxidantes das frutas vermelhas são como uma equipe de resposta rápida. Eles localizam e neutralizam esses radicais livres, protegendo nossas células e seus centros de energia de danos. Um punhado de frutas vermelhas frescas na aveia ou no iogurte não é apenas uma forma de adoçar sua refeição. É uma poderosa dose de proteção que ajuda seu corpo a permanecer jovem e cheio de energia de dentro para fora. Vamos falar de lanches. O que você costuma ter na sua mesa de trabalho para quando a fome bate de repente? Biscoitos, wafers. Esse é um atalho para mais uma queda de energia. E se você trocasse por algo pequeno, crocante e incrivelmente poderoso? Estou falando de nozes e sementes. Pense, por exemplo, em amêndoas, nozes, castanhas de caju ou sementes de chia e abóbora. Não são apenas calorias, são cápsulas concentradas de energia. São ricos em gorduras saudáveis, proteínas e fibras, o que, como já sabemos, proporciona uma sensação de saciedade prolongada e energia estável. Mas o seu principal trunfo é o magnésio. O magnésio é, sem exagero, o mineral da energia. Ele participa de mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo, e muitas delas estão diretamente ligadas à conversão da glicose dos alimentos em energia útil, conhecida como ATP. Quando o magnésio é insuficiente, esse processo desacelera. Você pode estar comendo o suficiente, mas seu corpo simplesmente não consegue produzir energia de forma eficiente. Daí a fadiga constante, fraqueza muscular e até irritabilidade. Apenas um punhado de nozes ou uma colher de sementes de chia por dia pode ajudar a repor os níveis desse mineral essencial e, literalmente, ligar suas baterias internas na potência máxima. Procura o energético perfeito, natural e rápido para antes do treino ou de uma reunião importante. Esqueça os energéticos açucarados. A natureza já encontrou a solução ideal há muito tempo e ela se chama banana. Não é por acaso que os atletas adoram bananas. Elas são frequentemente chamadas de combustível perfeito. Primeiro, contém açúcares naturais, sacarose, frutose e glicose, que, em combinação com a fibra, oferecem um pico de energia rápido, mas também sustentado. Não é aquele pico abrupto de energia que um doce causa, mas sim uma elevação mais suave e controlada. Mas a principal superpotência da banana é o potássio. Este eletrólito é crucial para o bom funcionamento dos nossos músculos e sistema nervoso. O potássio ajuda a regular as contrações musculares, a transmissão de impulsos nervosos e a manter o equilíbrio hídrico nas células. Quando há falta de potássio, sentimos aquela desagradável fadiga muscular, fraqueza e até cãibras. A banana repõe rapidamente os níveis de potássio, ajudando o seu corpo e cérebro a funcionar como um mecanismo único e perfeitamente ajustado. É como uma recarga rápida para o seu sistema neuromuscular, sempre ao seu alcance. E agora, uma notícia que promete agradar a muitos. Existe uma maneira de obter energia e prazer ao mesmo tempo? Sim. E para isso, vamos precisar de chocolate amargo. Mas não corra para pegar uma barra de chocolate ao leite com nozes. Estamos falando especificamente de chocolate amargo de qualidade, com pelo menos 70% de cacau. Qual é o segredo dele? Primeiro, ele, assim como as nozes, é rico em magnésio, o nosso mineral da energia. Mas o seu principal trunfo é uma substância chamada teobromina. É um alcaloide natural, que age de forma semelhante à cafeína, mas é muito mais suave e delicado. A teobromina também é um estimulante do sistema nervoso central, que melhora a concentração e eleva o humor. No entanto, diferente da cafeína, ela não provoca picos de pressão arterial, nem aquela sensação de nervosismo ou tremores nas mãos
que pode surgir depois de uma dose extra de café expresso. Seu efeito é mais suave e duradouro. Alguns quadrados de chocolate amargo no meio do expediente não são apenas um capricho, mas uma forma inteligente de obter um leve impulso de energia, melhorar o foco e, ao mesmo tempo, não sobrecarregar o sistema nervoso. É o estimulante inteligente ideal. A cor laranja é a cor da energia. E não é apenas uma associação. Vamos olhar para uma das representantes mais vibrantes do mundo laranja dos vegetais, a batata doce. Ela, por vezes, fica injustamente à sombra da sua prima mais popular, a batata comum, e isso é uma pena. No combate à fadiga, a batata doce é uma verdadeira campeã. Tal como a aveia, a batata doce é uma excelente fonte de carboidratos complexos. Isso significa que é digerida lentamente, liberando glicose no sangue de forma gradual e fornecendo um fluxo constante de energia por várias horas. Chega de quedas bruscas de energia ou daquela vontade de tirar uma soneca depois de comer. Mas não é só isso. A sua cor laranja intensa indica um alto teor de beta-caroteno, que o nosso corpo converte em vitamina A. Este poderoso antioxidante ajuda a combater o estresse oxidativo que esgota as nossas células. Além disso, a batata doce é rica em potássio e vitamina C, que também contribuem para a vitalidade geral. Uma batata doce assada ao almoço ou jantar não é apenas um acompanhamento, é uma reserva estratégica de combustível de longa duração que o ajudará a manter-se produtivo até ao final do dia. Já se falou muito sobre o que poderia substituir o café. Mas e se a ideia de abandonar completamente o ritual da chávena quente não for nada apelativa? Existe uma excelente alternativa que nos revigora, mas de uma forma muito mais inteligente. O chá verde. Sim, o chá verde também contém cafeína, mas geralmente em menor quantidade do que o café. No entanto, o verdadeiro segredo não reside na quantidade de cafeína, mas sim na sua companhia. O chá verde contém um aminoácido único, conhecido como L-teanina. E é aqui que a magia acontece. A L-teanina tem a incrível capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e influenciar diretamente o nosso cérebro. Ela estimula as ondas alfa, que estão associadas a um estado de concentração calma e alerta relaxado. O que significa isto na prática? A cafeína estimula, enquanto a L-teanina, ao mesmo tempo, acalma e foca. O resultado é um efeito sinérgico singular. Obtém energia e clareza mental sem a agitação, a ansiedade ou as palpitações cardíacas que frequentemente acompanham o consumo de café. O chá verde é uma bebida que não serve apenas para dar um impulso de energia, mas sim para promover um trabalho mais produtivo e focado. Vamos descer um pouco do nível dos produtos individuais e focar em grupos alimentares completos. E é aqui que nos deparamos com uma verdadeira potência energética, que muitos acabam esquecendo: as leguminosas. Lentilha, grão de bico, feijão, ervilha. Esses alimentos, tão simples e acessíveis, têm o poder de superar muitos superalimentos badalados. Qual é a sua superforça? O equilíbrio perfeito. Em primeiro lugar, são uma excelente fonte de proteína vegetal, que, como sabemos, proporciona uma saciedade prolongada. Em segundo lugar, são ricas em carboidratos complexos, que fornecem energia de forma constante ao nosso corpo. Mas o mais importante é a fibra. As leguminosas são campeãs absolutas no seu teor. A fibra atua em diversas frentes. Ela retarda a absorção de açúcares, prevenindo picos e quedas de energia. Além disso, alimenta as bactérias benéficas do nosso intestino, e um intestino saudável é a chave para a boa absorção de todos os nutrientes e, consequentemente, para um alto nível de energia. A combinação de proteína, carboidratos complexos e fibra faz das leguminosas uma das fontes de combustível mais estáveis e duradouras. Um prato de sopa de lentilha no almoço é a garantia de que você terá energia de sobra até o jantar. Continuando com o tema das potentes fontes de energia vegetal,
Não podemos deixar de mencionar uma verdadeira joia das antigas civilizações: a quinoa. Os incas a chamavam de mãe de todos os grãos, e não estavam errados. Mas o que torna este pequeno grão tão especial? Ao contrário da maioria dos alimentos vegetais, a quinoa contém todos os 9 aminoácidos essenciais. Isso a torna uma fonte de proteína completa, equivalente à carne ou aos ovos. Para quem adota uma alimentação à base de plantas, é um verdadeiro tesouro. A proteína completa é essencial não apenas para a construção muscular, mas também para a produção de neurotransmissores no cérebro, responsáveis pelo nosso humor e concentração. Além disso, a quinoa é um carboidrato complexo com baixo índice glicêmico, o que garante uma liberação de energia lenta e constante. E ainda é rica em minerais cruciais para combater a fadiga, como ferro, magnésio e manganês. Ao substituir o arroz ou a massa habituais pela quinoa, você não estará apenas diversificando sua dieta. Você a tornará muito mais nutritiva e energeticamente valiosa. É um verdadeiro upgrade para o seu acompanhamento. Já falamos sobre os benefícios das gorduras vegetais do abacate. Agora, vamos nos voltar para as gorduras de origem animal, que possuem propriedades únicas no combate à fadiga. Estamos falando de peixes gordos, como salmão, cavala, arenque ou sardinha. O grande tesouro desses peixes são os ácidos graxos poliinsaturados ômega 3. Essas gorduras são cruciais para a saúde do nosso cérebro, afinal, ele é composto por 60% de gordura. Mas, no contexto da fadiga crônica, há outra propriedade que nos interessa. O ômega 3 é um poderosíssimo anti-inflamatório natural. Talvez você se surpreenda, mas a inflamação crônica e de baixo grau no organismo é uma das principais e, muitas vezes, causas ocultas da fadiga persistente. Ela pode ser causada por estresse, má alimentação ou infecções latentes. Essa inflamação desvia constantemente os recursos do seu sistema imunológico, literalmente esgotando você a nível celular. O consumo regular de peixes gordos ajuda a reduzir o nível dessa inflamação, liberando energia para a vida, o trabalho e o bom humor. É como contratar uma equipe interna de bombeiros para o seu organismo, que apaga os focos de um incêndio latente. Já mencionamos a importância de um intestino saudável. Vamos aprofundar um pouco mais neste tema, pois a ligação entre a nossa saúde digestiva e os níveis de energia é direta e inquebrável. No nosso intestino, vive um universo inteiro de micro-organismos, a microbiota, e é do seu equilíbrio que depende a eficácia com que absorvemos os nutrientes dos alimentos. É aqui que os probióticos entram em cena. São bactérias vivas e benéficas, encontradas em alimentos fermentados. Os mais acessíveis incluem o iogurte natural sem açúcar, o kefir e o chucrute. Ao consumir estes alimentos, você está literalmente a povoar o seu intestino com os mocinhos. Estas bactérias benéficas auxiliam na quebra dos alimentos, sintetizam algumas vitaminas, incluindo as do complexo B, e mantêm a integridade da parede intestinal. Um intestino saudável garante que todos os nutrientes do espinafre, da aveia e do abacate cheguem à sua corrente sanguínea e não sejam desperdiçados. Portanto, um copo de kefir à noite ou uma porção de iogurte no café da manhã não é apenas um lanche. É um investimento na sua própria fábrica de energia, que funciona dentro de você. Quer saber sobre um estimulante natural que é usado legalmente, até por atletas profissionais para melhorar a resistência? Este vegetal, muito provavelmente, já está na sua geladeira. É a simples beterraba. Sua cor rubi vibrante não é apenas bonita. A beterraba deve seu poder surpreendente ao alto teor de nitratos naturais. Não os confunda com os nitratos conservantes, que podem ser prejudiciais. No nosso corpo, esses nitratos vegetais são convertidos em óxido nítrico, e o óxido nítrico é um verdadeiro milagre para o nosso sistema circulatório. Ele relaxa e dilata as paredes dos vasos sanguíneos, melhorando o fluxo sanguíneo.
É como se você ampliasse todas as principais vias de tráfego de uma cidade grande. O sangue começa a circular mais livre e rapidamente, entregando mais oxigênio e nutrientes aos seus músculos e, claro, ao seu cérebro. Como resultado, a resistência aumenta, o cansaço é reduzido e até a função cognitiva melhora. Um copo de suco de beterraba antes de uma tarefa importante ou uma porção de salada com beterraba cozida é uma forma simples e eficaz de turbinar seu sistema circulatório e obter um impulso de energia pura e oxigenada. Vamos falar sobre o sol, mais especificamente sobre a vitamina que chamamos de solar, a vitamina D. Sua deficiência é hoje uma verdadeira epidemia, especialmente em regiões com poucos dias ensolarados. E a carência de vitamina D está diretamente ligada à sensação de fadiga crônica, fraqueza e até mesmo a estados depressivos. Nosso corpo sintetiza essa vitamina sob a exposição aos raios solares. Mas o que fazer quando o sol não aparece? Nesses casos, alguns alimentos podem nos ajudar. E entre as poucas fontes vegetais de vitamina D, destacam-se os cogumelos, especialmente aqueles que foram expostos à luz ultravioleta, como cogumelos selvagens ou champignon de Paris, especialmente tratados. O mecanismo de ação é simples. A vitamina D desempenha um papel crucial no funcionamento das mitocôndrias, as verdadeiras centrais elétricas das nossas células. Quando há deficiência, a eficiência da produção de energia nas mitocôndrias diminui, e é isso que sentimos como um cansaço persistente. Ao incluir cogumelos em sua dieta, você ajuda a repor os níveis dessa vitamina essencial e mantém suas centrais elétricas em pleno funcionamento. Já falamos sobre o ferro e a vitamina C em separado. Mas agora, vamos ver como esta dupla trabalha em conjunto, criando um poderoso efeito sinérgico contra o cansaço. E os grandes aliados aqui são as frutas cítricas, laranjas, toranjas, limões, tangerinas. Elas não são apenas uma deliciosa fonte de vitaminas, mas a chave para uma melhor absorção de um dos principais minerais para a nossa energia. Como se recorda, o ferro é essencial para o transporte de oxigênio. Há, no entanto, um detalhe importante. O ferro de origem vegetal, como o presente no espinafre ou nas lentilhas, é absorvido pelo nosso organismo de forma muito menos eficiente do que o ferro encontrado na carne. E é precisamente aqui que a vitamina C entra em ação. Ela tem a capacidade única de transformar o ferro de origem vegetal na forma que o nosso corpo consegue absorver facilmente, aumentando a sua biodisponibilidade em várias vezes. Assim, quando rega a sua salada de espinafres com sumo de limão, ou acompanha a sua sopa de lentilhas com uma fatia de laranja à sobremesa, não está apenas a dar um toque de sabor. Está a realizar uma verdadeira operação bioquímica, que ajuda o seu corpo a tirar o máximo de energia dos alimentos que consome. Esta simples regra de combinação alimentar pode transformar drasticamente os seus níveis de energia. Vamos adicionar um pouco de calor e vitalidade à nossa dieta energética. E quem nos ajuda nessa missão é o gengibre. Esta raiz picante e aromática é conhecida há milhares de anos, não só como especiaria, mas também como um poderoso remédio natural. E uma das suas grandes virtudes é a capacidade de combater o cansaço. Mas como ele faz isso? Em primeiro lugar, o gengibre tem uma ação estimulante sobre a circulação sanguínea. Os seus compostos ativos, como o gingerol, ajudam a melhorar o fluxo sanguíneo, de forma semelhante à beterraba. Isso significa que mais oxigênio e nutrientes chegam às suas células, e você sente um calor e um impulso de energia. Em segundo lugar, o gengibre é um potente anti-inflamatório. Ele ajuda a reduzir a inflamação sistêmica no corpo, um fenômeno que, como bem sabemos, é um devorador silencioso da nossa energia. Uma chávena de chá de gengibre quente com limão pela manhã é uma excelente forma não só de aquecer, mas também de acelerar suavemente o metabolismo, melhorar a digestão e preparar o seu corpo para um dia produtivo.
É como um impulso inicial suave e benéfico para o seu organismo. E, para finalizar a nossa lista, apresentamos mais um alimento pequeno, mas incrivelmente poderoso: as sementes de abóbora. Muitas vezes, descartamo-las ao cozinhar a abóbora, mas na verdade, são um verdadeiro tesouro de nutrientes. Além do magnésio e das gorduras saudáveis que já mencionamos, as sementes de abóbora são uma das melhores fontes vegetais de zinco. Mas por que este mineral é tão crucial para a nossa energia? O zinco desempenha um papel crítico na manutenção das funções cognitivas, memória, atenção e velocidade de reação. A sua deficiência frequentemente leva ao que se chama de cansaço mental ou névoa cerebral, onde fisicamente nos sentimos bem, mas o cérebro se recusa a funcionar e a concentrar-se. Além disso, o zinco é vital para o funcionamento do sistema imunitário. Quando a imunidade está enfraquecida, o corpo gasta uma quantidade enorme de energia a combater infecções, mesmo as mais ligeiras. Ao manter níveis adequados de zinco, ajuda o seu sistema imunitário a trabalhar de forma eficiente, poupando recursos preciosos para outras funções. Um punhado de sementes de abóbora como snack, ou adicionado a uma salada, é uma excelente forma de apoiar não só a energia física, mas também a mental. Mas aqui está a virada principal. Vocês notaram que quase todos esses produtos fazem a mesma coisa? Eles não apenas dão um pico de energia rápido, eles combatem a inflamação, estabilizam o açúcar no sangue e promovem a saúde intestinal. Esse é o segredo. A fadiga crônica, muitas vezes, não é falta de estimulantes, mas sim uma falha sistêmica no organismo. O café apenas mascara o sintoma, como um curativo em uma ferida grave. Esses alimentos, por outro lado, começam a tratar a causa de dentro para fora. A conexão entre a inflamação intestinal e a névoa cerebral não é invenção, mas um fato cientificamente comprovado. Ao mudar o que você come, você literalmente reprograma seu sistema energético em nível celular. Então, vamos concluir. A verdadeira energia, aquela que dura, não vem de uma xícara, mas de escolhas alimentares conscientes. Alimentos que nutrem, em vez de esgotar. Em vez de tirar mais um empréstimo de energia do seu corpo com café, comece a investir nele com a alimentação correta. Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Se você aprendeu algo novo e útil, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. E agora, uma pergunta para vocês. Quais alimentos ou bebidas, além do café, ajudam vocês a se sentirem mais dispostos ao longo do dia? Compartilhem seus segredos nos comentários. Vamos montar juntos o mais útil banco de dicas.